Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio. Era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: e ainda dorme nela. Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Era uma vez uma cabra velha, ela tinha 7 filhos, ela os amava tanto quanto apenas uma mãe pode amar seus filhos. Ela iria para a floresta, trazer ervas e galhos para o almoço. Ela chamou todos os seus filhos e os alertou para ter medo do lobo malvado. Ele muitas vezes finge, mas você pode reconhecê-lo imediatamente por sua voz rude e patas pretas. As crianças entenderam tudo e garantiram à mãe que tomariam muito cuidado. A velha cabra partiu calmamente. Pouco tempo se passou. De repente, alguém bateu na porta e gritou com uma voz rude que as crianças deveriam abri-la imediatamente, mas as crianças da voz áspera perceberam que era um lobo. Eles responderam que não era a voz da mãe, a voz dela era gentil e fina, e essa voz era muito grosseira, o que significa que era um lobo. Então o lobo foi até o comerciante e comprou um grande pedaço de giz. Ele comeu e sua voz ficou fraca. Ele voltou, bateu na porta e em voz baixa pediu às crianças que abrissem. O lobo colocou a pata na janela e esperou, e as crianças a viram, e responderam que as patas da mãe não eram pretas, mas brancas, o que significa que era um lobo. Então o lobo correu para a padaria e pediu para lhe dar um pouco de massa. O lobo ungiu sua pata com a massa. O vilão se aproximou da porta pela 3ª vez, colocou a pata branca na janela e bateu. Eles viram nas crianças que a pata era branca, e pensaram que era a mãe deles. Eles abriram a porta, mas havia um lobo na frente deles. Eles ficaram com medo e começaram a se espalhar em todas as direções. Uma criança pulou debaixo da mesa, outra na cama, a 3ª no fogão, a 4ª na cozinha, a 5ª no armário, a 6ª embaixo da pia e a 7ª se escondeu no relógio de pêndulo. Mas o lobo encontrou todos eles, abriu suas mandíbulas e engoliu um por um. Só uma coisa que ele não encontrou: o mais jovem, que se escondeu no relógio. Depois de se fartar, o lobo foi embora. Ele se esticou em um prado verde sob uma árvore e adormeceu. Logo uma velha cabra voltou da floresta para casa. Oh, o que ela viu lá! A porta estava escancarada. A mesa, as cadeiras, os bancos foram derrubados, a pia quebrada, travesseiros e cobertores jogados da cama. Ela começou a procurar seus filhos, mas não os encontrou em lugar nenhum. Chamei-os pelo nome, mas ninguém respondeu. Ela foi até o relógio e, em resposta, ouviu-se uma voz fina da criança mais nova. Ela o tirou de lá, e ele disse que um lobo veio e comeu todos. Como a cabra chorava por seus pobres filhos, finalmente ela saiu de casa, e a cabra mais nova correu atrás dela. Ela veio para a campina. Viu, um lobo estava deitado perto da árvore e roncava tanto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que em sua barriga inchada algo se movia e se debatia. Ela imaginou que fossem seus filhos e ficou muito feliz por eles ainda estarem vivos. Ela disse ao garoto para correr para casa o mais rápido possível e trazer uma tesoura, uma agulha e linha. Então a cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura, e daí um cabrito tirou sua cabeça. E então os outros pularam, todos os 6, e nada de ruim aconteceu com eles. Que alegria foi! Eles começaram a abraçar a mãe, pular e dançar. Então o velho bode disse que seria bom dar uma lição ao lobo enquanto ele ainda estava dormindo.
Eles puxaram pedras e as enfiaram na barriga do lobo. Um velho bode costurou a barriga, mas ele não percebeu nada, nem se mexeu. O lobo dormiu, pôs-se de pé e sentiu tanta sede na barriga que decidiu beber a água do poço. Ele mal se aproximou do poço, curvou-se sobre a água e pedras pesadas o puxaram para o fundo do poço. 7 crianças viram isso e começaram a dançar de alegria com a mãe. Foi assim que eles ensinaram uma lição ao lobo mau.